Então, pessoal, vamos retomar, né? Progressão geométrica. A gente vai iniciar, então, definindo a progressão geométrica e vendo ali quando ela é crescente, decrescente, né? Quando ela é constante, oscilatória, né? Então, vamos tratar disso daí. O que é uma progressão aritmética, né? A gente viu sequência, né? Sequência numérica, então é uma sequência numérica, tá? Então, deixa eu só colocar isso aqui. É uma sequência numérica também, como é a PA, né? É uma sequência numérica. Aí, o que acontece? Ela tem uma regrinha, né? Como a PA tinha uma regrinha, é a mesma praticamente, só que muda a razão, né? A forma que a razão trabalha. Então, é uma sequência numérica, cada termo da PG, a partir do segundo, né? Porque a gente vai trabalhar em cima do primeiro, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior por uma constante que a gente vai chamar de Q. E essa constante Q é a razão da PG, tá? Razão da PG. Então, continua sendo uma sequência numérica, né? E cada termo da PG, como da PA, a partir do segundo termo, ele é igual ao anterior, nesse caso, vezes um número constante que a gente vai dar o nome de razão. Pessoal, agora, veja bem, ela pode ser finita, né? A gente tem aqui uma finita. E o que é uma finita? É quando ela é limitada, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Limitada, uma finita seria, por exemplo, 3. Aí vamos multiplicar o 3 por um número, 2, por exemplo, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Então, aqui a gente está multiplicando, né? Vezes um número, que é a tal da constante, e que é a tal da razão, tá? Então, a gente tem uma PG finita. E o que é a PG infinita, né? A PG infinita é aquela, pode ser anterior, mas ela não tem fim, né? Ela é ilimitada. Então, a gente pode ter 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. E aí aparece a tal da reticência, tá bom? E aí a gente tem uma infinita. Agora, ela pode ser também crescente, tá? Uma PG, quando ela é crescente, nós temos duas possibilidades dela ser crescente, tá? Vamos colocar as duas aqui. Ela é crescente quando o A1 dela é maior do que 0. O A1 é o primeiro termo, né? E a razão dela é maior do que 1, tá? Então, quando a gente tem isso daqui, a gente tem uma PG crescente. Vamos construir uma aqui. Seria assim, né? O A1 maior que 0. Então, vamos pensar no número 5, por exemplo. Tá? Como um exemplo. Agora, vamos pensar numa razão maior do que 1. Vamos pensar numa razão 2. Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. E aí, a gente percebe que ela é crescente. Ela está multiplicando aqui por 2 e os números estão aumentando, né? E aí, a gente percebe que ela é crescente. Só que tem um outro caso de crescente, né? O outro caso de crescente, ela se dá quando o A1, ele é menor do que 0, ele é negativo, porém, a razão, ela é uma razão entre 0 e 1, tá? Só vou levantar aqui um pouquinho, né? Quando a gente tem uma razão entre 0 e 1. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, um A1 negativo, né? Vamos pegar o menos 5. E uma razão é entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Então, uma razão entre 0 e 1, vamos pegar um quinto, por exemplo. Então, vamos multiplicar aqui por 1/5, a gente vai ter menos 1. Vamos pegar 1/5 menos 1/5, né? Multiplicar por 1/5 menos 1, 25. E assim por diante, a gente percebe que os números estão aumentando, né? Menos 5 foi para menos 1 e menos 1 está mais próximo ao 0, né? Menos 1, menos 1/5, que dá menos 0,2, está mais próximo ao 0. E assim sucessivamente. A gente percebe que essa PG ela está crescendo, então. Esses são os dois casos, então, que nós temos ela crescente, tá? Ela pode ter o A1 positivo e o A1 negativo, mas aí depois a razão
vai alterando ali os elementos, tá? Para a gente ter ela crescente com A1 positivo, a razão tem que ser maior do que 1. O A1 negativo, a razão tem que estar entre 0 e 1, tá? Agora vamos ver um outro caso, que é o caso da decrescente, né? A decrescente é quando os números eles estão diminuindo. Decrescente. Em relação ao anterior, tá? Deixa eu colocar aqui uma linha decrescente. Então são dois casos também, tá? É quase que uma inversão do que a gente viu ali, tá? A gente vai ter aqui o A1, deixa eu colocar isso, A1 aqui maior do que 0, só que a razão aqui, ó, ela tem que estar entre 0 e 1, tá? Então vamos imaginar aqui, isso aí para ela ser decrescente, né? A razão tem que ser pequenininha. Vamos pensar aqui num 3. E aí vamos pensar numa razão entre 0 e 1, 1/3. Vamos pensar na razão 1/3. Tá? Aí nesse caso aqui, a gente vai multiplicar, vai dar 1. Ó, diminuiu. Vai multiplicar de novo, vai dar 1/3, diminuiu. Vai multiplicar de novo, vai dar 1/9, ó, tá diminuindo. Ó. Então ela é decrescente, tá? Nesse caso. E o outro caso é quando a gente tem o nosso A1 negativo, parecido lá em cima, e a nossa razão aqui, ela é maior do que 1. Então, nesse caso, ela também vai estar decrescendo. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo. Então, o A1 é negativo, vamos pensar no -3. A razão é maior do que 1, então vamos pensar num 2, vezes 2. Então, a razão, vou colocar a razão 2, né? Razão igual a 2. Então, -3 vezes 2, a gente vai chegar em -6, ó. Então, a gente afastou para a esquerda do 0. Se eu multiplicar por 2 de novo, vai dar -12. Então, a gente afastou mais ainda do 0 para a esquerda. Então, a gente está diminuindo, né? Não preciso nem testar mais aqui, que já deu para perceber. Então, é isso, pessoal. Nesses dois casos aqui, ó, crescente e decrescente, tem dois modelinhos para cada um, tá? Você não precisa decorar isso, só tem que tomar cuidado na prova, né? Porque às vezes ele coloca lá que a PG é crescente ou decrescente, aí tu tem que ter essa percepção aí, né? Tu tem que saber montar essas ideias aí. Só que nós temos outros 3 tipos ainda, né? Nós podemos ter ela oscilante. A nossa PG, ela pode ser oscilante. A oscilante, ela ocorre quando? Quando a razão, ela é negativa. Quando a razão for negativa, aí a PG ela vai ficar alternando valores, quer ver? Vamos pensar num 5, né? Aqui. 5 seria o primeiro termo. Aí a razão precisa ser negativa. Então, vou pegar uma razão qualquer negativa, -2, ó. -2. Então, o que a gente vai ter aqui? Só marcando aqui. 5 vezes -2, -10. -10 vezes -2, 20. 20 vezes -2, -40. O que está acontecendo, né? O sinal ele vai alternando, né? Ele vai alternando. Isso é uma PG, então, oscilante. Vamos dar uma olhadinha no outro tipo de PG, que é a PG estacionária, né? Estacionária. Lá na PA, a gente viu na PA que eram apenas 3 tipos, né? A gente tinha a crescente, a decrescente e a constante, né? Aqui nós temos 5 tipos, tá? A estacionária ocorre quando... Deixa eu pegar aqui e mudar a cor. A estacionária ocorre quando a razão é nula, o A1 ele não é 0 e a razão é nula. Então o que acontece? Vamos imaginar um A1 diferente de 0, né? Então, vamos pegar aqui um 5. A razão não, o A1. O A1 diferente de 0. O A1 é 5. Aí a razão é 0. Ora, 5 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E assim sucessivamente vai dando 0. Então ela fica estacionada ali no 0. Só que o A1 tem que ser diferente de 0. Tá? E uma última aqui seria a constante. A PG constante, tá? O que acontece na PG constante, né? A gente tem uma razão, deixa eu pegar aqui, colocar azul. A gente tem uma razão igual a 1. Uma razão igual a 1.
Aí o A pode ser qualquer valor, né? O A1. Aí a gente vai ter, por exemplo, 5. Aí a razão é 1. Aí tu vai ter 5. E vai ter 5. E vai ter 5. Então essa é uma PG constante, tá? Então é só se ligar aí, tem 5 formas aí de perceber, né? Crescente, decrescente, oscilante, estacionária, constante, né? E fica bem de olho, porque crescente são 2 modelos e decrescente são 2 modelos. Não precisa decorar, mas é necessário que você, na hora da prova, entenda que tem 2 casos e você tem que chegar nesses 2 casos, porque às vezes você depende dessa informação para matar a questão. Tipo, você cai numa equação segundo grau ali, onde você acha 2 valores, e aí você tem que decidir por um. Se você não tem o domínio, fica difícil, né? De saber quais valores pegar para você construir a tua PG, no caso. A dica, pessoal, é testar. Não é decorar isso daqui. Chega na hora para pega o A1 ali, dá um valor para ele e pega a razão e vai multiplicando e vê se vai crescer ou vai decrescer, tá? Mas é só para você ter noção de que nós temos esses 5 tipos aí, tá bom? Eu já volto, então, definindo o termo geral da nossa PG, tá? Até mais. Observem que a PG ela tem um termo geral, assim como a PA também tinha um termo geral, tá? Então, vamos visualizar esse termo geral assim, né? A PG, ela é uma sequência numérica, né? Então, a gente vai imaginar que ela tem o A1 dela, o A2, o A3, e assim sucessivamente, ela vai chegar lá num termo qualquer, que a gente vai dar o nome de AN para ele, tá? O que acontece? A gente sabe que o A2, a gente tem que multiplicar aqui por uma razão, para chegar no A2. E o A2 para chegar no A3 também tem que multiplicar por uma razão. E assim sucessivamente, nós vamos ter que ir multiplicando. Na PA a gente somava, que a gente multiplica, né? Então, a gente pode dizer que essa PG, ela começa com A1, mas o A2 a gente pode falar que é A1 vezes Q. E o A3, a gente pode falar que é 1 vezes Q vezes Q. E assim sucessivamente, até a gente chegar no AN, que vai ser alguma coisa que a gente vai tentar descobrir agora. Pessoal, a gente poderia escrever assim, o A1 é o A1. O A2 é o A1 vezes a razão. Conforme a gente vê aqui, ó, esse aqui é o A2. Ó. Esse aqui é o A3. Ó. O A3 é o A2 vezes a razão. Então, como o A2 é A1 vezes Q, o A3 é A1 vezes Q vezes Q. O que vai dar A1 vezes Q ao quadrado. Ora, quem é o A4? O A4 é o A3 vezes a razão. Mas quem é o A3? É o A1 vezes o Q ao quadrado. Esse é o A3 vezes o Q para chegar no A4. Então, o A4 é A1 vezes Q elevado a 3. Olhando dessa maneira, eu acho que já dá para a gente descobrir quem é o AN. Quem é o AN? Observem que todos os termos A1, A2, A3 e A4, ele tem a constante, ele tem o A1, não é uma constante, né? Como um fator. Então, vamos colocar um A1 aqui no AN. Todos eles têm o Q aparecendo, exceto o A1, né? Então, a gente vai colocar o Q aqui. E o expoente deles, vamos tentar relacionar esse expoente com o índice. Aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 2. Aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 1. Ora, se a gente olhar, né, a gente vai perceber que aqui é 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1. Logo, o expoente do nosso Q, ele é N menos 1. N menos 1. E isso daqui é o que a gente chama de termo geral da PG, tá? Essa bobagemzinha aí. Termo geral da progressão geométrica, tá? Agora, da mesma maneira, pessoal, ficar ligado com as dicas que eu passei lá na PA, né? Eu falei para vocês lá na PA, e agora eu vou repetir aqui na PG, que a gente pode falar que, por exemplo, isso aqui a gente tem que enxergar rápido, tá? É uma consequência da lei, tá? A gente tem aqui, ó,
que o A10, por exemplo, ele pode ser escrito como A1, vezes uma razão 10 menos 1, 9, tá? Ou então o A10, ele pode ser escrito como A7, vezes Q, 10 menos 7 elevado à terceira, tá? E assim por diante, né? O A10 pode ser escrito como A12, vezes Q, 10 menos 12, ó, 10 menos 12. Então, a gente sabe que vai ser o A12 vezes Q a menos 2, tá? Então, essa ideia, ela é legal, porque a gente pode transformar esse 1 aqui, ó, num número qualquer. A gente não precisa estar preso no A1, a gente pode dizer que o AN é igual a K vezes Q elevado a N menos K. Tu faz a subtração sempre do N do primeiro para o segundo. Então, vai ficar N menos K e tu coloca isso no expoente, N menos K. Tá? Não tem erro. Claro, se for 1, é N menos 1, tá? Uma outra coisa que é interessante... e esse N, ele é um N natural, tá? Asterisco, tá? Como ela lá na nossa PA. Pessoal, uma coisa que é interessante, tanto aqui como na PA, é que quando a gente tem o A1, aí vai lá para o A2, da PA ou da PG, tá? Fica só atento a essa bobagem aqui. Que isso aqui é uma bobagem, mas é bem interessante. A5, por exemplo, A6 e por aí vai. Isso aqui são termos de uma PG ou de uma PA, mas eu quero mostrar só um detalhezinho em relação aos pulos que a gente dá. Vamos imaginar a PG. Então, vamos falar da PG. Quando você sai do A1 para o A6, por exemplo, você dá um salto, 2, 3, 4, 5 saltos. Esses 5 saltos, na verdade, é 6 menos 1. Você pode achar direto assim. 6 menos 1 indica 5. 5 saltos. E cada salto desse, o tamanho é a razão. A razão. Então, o que acontece? O A6, ele é o A1 vezes esses saltos. Então, você pode entender que o A6 é o A1, da onde você partiu, vezes o salto, 5 vezes. No caso aqui, ele multiplicando por ele mesmo 5 vezes. Vai dar, então, A6 é A1, Q elevado a 5. Se fosse um APA, você ia falar assim, A6 é o A1 mais, porque a PA é mais, 5R, porque lá na PA seria 5R, né? Então, esse tamanho aqui é o salto, né? Por exemplo, se você partir do A3 para chegar no A5, por exemplo, você vai dar um salto, 2 saltos. Então, você pode falar que o A5 é igual ao A3, que foi da onde partiu, vezes a razão, que é o teu salto, ao quadrado, porque você saltou 2 vezes. Se você quiser voltar, também pode, tá? Não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou colocar uma outra cor aqui. Se você está no A5 e quer voltar para o A2, então você vai fazer assim, ó. Voltou para o A4, voltou para o A3 e voltou para o A2. Então você pode escrever assim. O A2, que foi o ponto de chegada, né? Você pode escrever assim. O A2, que foi onde a gente chegou, ele é igual ao A5, que é de onde você partiu. Elevado a quê? Como você está vindo para a esquerda, então você está perdendo 3 razões, no caso aqui, expoente 3, tá? Então você menos 3. Então, esse detalhezinho é bem interessante, simples, e que faz a gente enxergar a coisa de uma maneira muito mais simples, sem ficar tentando decorar a fórmula, e percebendo que é tudo salto, né? A PA é a mesma coisa, só que na PA tu não multiplica, porque tu faz mais tantos saltos vezes a razão. O tamanho desse salto é a razão aqui e lá, na PA. Só que lá na PA a gente chama razão de R. Né? E a quantidade lá a gente não eleva, não coloca em cima da razão, o expoente em cima da razão. A gente multiplica pela razão, o número de saltos, tá? Pessoal, a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Guardem a lei, né? A N é igual a 1 ou a K vezes Q elevado a N menos 1, que é uma bobagem. E eu vou, então, resolver alguns exercícios, tá? Numa sequência. Se eu não me engano, são 5 exercícios. Eu vou resolver os 5 um atrás do outro ali. E qualquer dúvida, vocês coloquem para mim depois, tá? Então, já volto. Então, corrigindo as questões, né? Essa é a primeira. Determinar o 8º termo da PG, progressão geométrica, onde nós temos aí menos 3, 6, menos 12. Percebam aí que essa PG, ela vai alternando, né? Mudando os sinais, né? Ela é uma PG oscilante, né?
ela está oscilando os sinais. Então, vamos lá. A gente quer o oitavo termo, então a gente quer o A8, né? Então, vou colocar aqui, o A8. A gente tem o A1, o A2 ou o A3. Você pode usar qualquer um dos três, tá? Você pode usar o A3, por exemplo, se quiser. Não tem problema nenhum. Vezes a razão, aí 8 menos 3, 5. Aí você tem que usar esse aqui. Ou então, se você quiser, você pode estar procurando o A8 e usar o A1. Normal. Aí tu vai fazer Q elevado a 8 menos 1, 7, tá? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Pode usar qualquer termo para encontrar aquele que você quer. Então, vamos lá. O A8 usando o A3. O A3 é menos 12. Então, vamos colocar aqui menos 12. Vezes Q elevado a 5. A gente não tem a razão ainda. Vamos procurar a razão. Para descobrir a razão, é só você procurar pegar um termo da frente e dividir por um termo de trás. Então, você pode pegar o A2 e dividir pelo A1. Ou pegar o A3 e dividir pelo A2. Ou pegar o AN e dividir pelo AN menos 1, tá? Tanto faz. Então, lá, a razão é igual. A2 é 6. 6 dividido por menos 3. Então, a razão é menos 2, tá? Então, vai ficar assim. A8, que é o que a gente quer, é menos 12. Número elevado a expoente, né? Variável, perdão, elevado a expoente. Coloca parênteses, tá? Para não perder a questão. Elevado a 5. Pessoal, o 5 é um expoente ímpar, né? Então, a gente pode tirar esse negativo aqui e passar ele multiplicando o negativo fora. Então, você vai ter A8 é igual. Esse negativo saiu daqui, porque o expoente é ímpar, tá? Então, você vai ter 12 vezes 2 à quinta, né? E 2 à quinta é 32. Então, você vai ter 12 vezes 32. Então, vamos separar o 12 em 12. Em 10 e 2, perdão. 10 e 2. Então, vou fazer assim. 10 vezes 32, 320. Mais 2 vezes 32, 64. Então, nosso A8 é igual a 384. Tá? Bem fácil, só para aplicar a lei. A razão a gente não tinha, tivemos que calcular a razão. Então, vamos lá. Aqui. Determine a razão da PG. Isso aqui é a razão, tá? Ela não oscilante, tá? Olha só, não oscilante. Então, a razão não é negativa, tá? Então, a nossa razão aqui, a razão que a gente procura é a razão positiva. Não oscilante. Se fosse oscilante, a razão ia ser negativa. Vamos lá. Ele deu o A3 mais o A6. Isso é igual a 169. E ele deu o A5 mais o A8 e disse que isso aqui era 144, tá? Montar um sistema. Pessoal, vamos fazer com que todo mundo, vamos reescrever todo mundo como o A3, que é aquele que tem menor índice, tá? Aí você fala, mas eu poderia colocar A1 também. Poderia. Você poderia reescrever todos os 4 como A1. Mas o 3 aqui é o menor deles, eu vou escrever todo mundo, reescrever todo mundo como A3, tá? Aqui, ó. Vou reescrever todo mundo como A3. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado, depois eu volto. O A6 como A3 vai ficar aqui 6 menos 3, 3. O A5 como A3 vai ficar 3 vezes Q, 5 menos 3, 2. E o A8 como A3 vezes Q, 8 menos 3, 5. Aí você fala, posso jogar para o A1? Aí pode, só que tu vai fazer o A3 como A1 também. Aí seriam 4 cálculozinhos, né? Então, vamos lá. É melhor deixar como A3. Escolhe o menor índice e joga todo mundo na direção do menor índice, tá? Então, tu vai ter aqui A3 mais A3 vezes Q a terceira é igual a 169. Ele quer a razão, tá? E embaixo você tem A3 também, vezes Q ao quadrado, tá aqui, ó. Mais, de novo, A3 vezes Q elevado a 5 é igual a 144, tá? Aí, só levantar aqui um pouquinho. Aí aqui você vai ter assim, ó. Você percebe que o A3 aqui em cima, ele entra em evidência. Então, você vai fazer assim.
Isso sempre vai acontecer, pessoal. Aqui vai ficar 1, porque A3 dividido por A3 é 1, mais A3 dividido por A3 é que a terceira. Isso é igual a 169. E embaixo você vai colocar o A3 em evidência também, porque ele está nos dois termos. O Q ao quadrado também. Q ao quadrado. Aí vai abrir um parênteses aqui. A3 vezes Q ao quadrado, divide, vai dar 1. Mais A3 dividido por A3, deu 1. Q a quinta, divide por Q ao quadrado, vai dar Q a terceira. Isso é igual a 144. Agora, observa uma coisa que é bem interessante. Você vai usar muito isso em PG, tá? Quando você tiver um sisteminha desse tipo. Você vai pegar o de baixo e vai dividir pelo de cima, tá? Aí você fala assim, mas eu queria dividir o de cima pelo de baixo. Pode? Pode. Pode sim, tá? Você pode pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Não tem problema nenhum. Eu vou pegar o de baixo e dividir pelo de cima, porque eu já elimino o 1 mais Q a terceira e elimino o A3 e sobra o Q ao quadrado já na parte de cima. Só por isso. Então eu vou pegar aqui, ó, o A3, Q ao quadrado, que multiplica 1 mais Q a terceira, vai ser dividido pelo A3 vezes 1 mais Q a terceira. Isso vai acontecer muito em PG, tá? Isso é igual a 144 dividido por 169, tá? Esse cara aqui, ó, vou pegar uma outra cor. Esse cara aqui corta com esse. Eles são idênticos. Na divisão dá 1. E esse A terceira corta com esse A terceira. Então, isso vai acontecer praticamente toda vez que você trabalhar com um sisteminha desse tipo. Então, aqui a gente vai ter isso aqui, ó. Vai sobrar Q ao quadrado do lado de lá é igual a 144, que é 12 ao quadrado, sobre 169, que é 13 ao quadrado, tá? Você vai passar o 2 como raiz. Aí é segundo grau. Aí tu vai passar mais ou menos, tá? Que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12 ao quadrado sobre 13 ao quadrado, tá? Aí a razão aqui é mais ou menos 12 sobre 13. Só que ele disse lá em cima que ele não quer uma PG oscilante. Então, pessoal, a gente não quer uma PG oscilante. Então, a nossa razão aqui, ela é maior do que zero, devido à condição dada no problema. Então, a nossa razão aqui é 12 sobre 13. O que ele pediu? Ele pediu a razão. Se ele pediu a razão, a resposta, então, está aqui. Tá? 12 sobre 13. Vamos para mais um probleminha, né? Deixa eu levantar aqui. Aqui, né? Aí ele diz assim. Determine 3 números em PG, que estão em PG, de modo que a soma deles seja 333 e o produto deles seja 27.000. Então, nós temos 3 números, né, em PG. Então, vamos pensar numa PG com 3 números aqui. Uma PG onde vai ter, por exemplo, A, B e C. Poderia ser assim? Ou poderia ser A1, A2 e A3? Ou poderia ser X, Y e Z? Tudo faz. Tu monta uma sequenciazinha com 3 númerozinhos, tá? A coisa que você tem, a soma deles é 333. Então, se você quiser usar a primeira aqui, ó, só somar. A mais B mais C é 333. E o produto deles é 27.000. Então, A vezes B vezes C é 27.000. Tá? Você tem um sisteminha aqui. Mas vamos lá. Se é uma PG, a gente poderia trabalhar assim. Ó. Se eu tenho uma PG ABC, eu vou tratar de ABC, tá? Mas poderia ser qualquer uma outra. Se ABC é uma PG, olha só, eu tenho 3 maneiras de escrever isso. Vejam bem. Se daqui para cá eu multiplicar por Q, eu vou achar o B. E se eu multiplicar aqui por Q de novo, eu vou achar o C. Então eu posso dizer assim, que tendo A, eu posso pegar o A e multiplicar por Q, e eu acho quem está no lugar do B, que é o A vezes Q. E se eu pegar o A vezes Q e multiplicar por Q, eu vou ter o A, Q ao quadrado. Então eu posso usar essa sequência no lugar do A, eu mantenho o A, no lugar do B e no lugar do C, tá? Eu posso fazer também o seguinte.
eu posso pensar assim, ora, se eu mantiver o b, ó, é igual, tá? Se a gente deixar o b quietinho aqui, ó, no meio, a gente pode pensar assim, ora, daqui para cá eu vou multiplicar pelo q. Então, eu vou ter b vezes q. E daqui para cá eu vou voltar, então eu vou ter que dividir pelo q. Então, eu vou ter b dividido por q. É outra sequência que eu posso usar, tá? Ou eu posso pensar no c. Vamos pensar no c. Você pode usar qualquer uma das três, tá? Vai dar sempre certo. Você pode pensar no c. Vou deixar o c quietinho, o terceiro termo. Então, se eu quiser voltar, eu tenho que dividir por quê? Porque quando eu vou para lá, eu multiplico, quando eu volto, eu divido. Então, eu tenho c dividido pelo quê? Olha, se eu quiser voltar de novo, eu divido por q de novo. Ora, então eu vou ter c dividido por q ao quadrado. Pessoal, qualquer uma das três, tá bom? Normalmente a gente usa essa segunda, é o mais comum, tá? Então vamos lá. No lugar do a, eu vou colocar b sobre q. Então vai ficar assim, ó. B sobre q mais b vezes q. Olhando para a segunda aqui, ó, a, b, c, tá? Isso é igual a 3, 3, 3. O produto vai ficar de novo b sobre q vezes b vezes q. E o produto vai dar 27.000. Agora, veja bem. O q, na segunda equação, o q corta com q. Vocês estão vendo? O q corta com q aqui. E aí a segunda equação fica bem interessante, porque você vai ter b ao cubo é igual a 27.000. Só que 27.000 é 27 vezes 1.000. E 27 é 3 à terceira. E 1.000 é 10 à terceira. Ora, então dá para a gente tirar a raiz cúbica disso aqui. Tirando a raiz cúbica, né, passando ela para o outro lado, você vai ter 3 à terceira vezes 10 à terceira. O que vai dar 3 vezes 10. E o b vale 30. Ora, se o b vale 30, então vamos tentar achar os outros dois. A gente tem na primeira, se a gente jogar isso aqui na primeira, que a gente tem b 30 sobre q mais b 30 mais 30 vezes q. Isso é igual a 3, 3, 3. Dá para dividir todo mundo pelo 3. Sempre que puder dividir, pessoal, divide, porque os números vão ficar menor. Os números vão ser menores, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 10 sobre q, dividir por 3, dividir por 3, dividir por 3 e dividir por 3. Agora, vamos multiplicar o quê? O que é o MMC? Então, ele vai passar multiplicando para cá e multiplicando para lá. Então, vai ficar 10 é igual 10q, aliás, 10 é igual não. 10 mais 10q mais 10q ao quadrado é igual a 111q, tá? Aí, a gente vai ter 10q ao quadrado mais 10q menos 111q, que passou para cá, mais 10 é igual a zero. A gente vai ter 10q ao quadrado menos 101q, mais 10 é igual a zero. A gente caiu numa equação segundo grau. Deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês podem usar sempre, tá? Só presta atenção para usar sabendo, né? Tendo tranquilidade. Esse número que está aqui, ele não é o número 1, ele é o número 10. Ele poderia ser qualquer outro número. Qualquer outro, tá? Diferente de 1, você pode fazer isso que eu vou mostrar agora. Você passa esse número aqui, ó, multiplicando o C. Você sempre pode fazer isso, tá? Não precisa ter receio. Então, você vai ter q ao quadrado menos 101q mais 100. Você passa ele multiplicando, tá? Multiplicando aqui. Vezes. Sempre, sempre, sempre. Aí, agora você tem uma equação de segundo grau. Vou levantar aqui um pouquinho, que é o próximo exercício, né? A gente vai fazer logo em seguida. Você tem uma equação de segundo grau aqui que você precisa resolver ela. Você pode usar a Bhaskara.
Mas aí eu quero evitar a Bhaskara, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar por soma e produto. Qual é o produto, né, que dá esse finalzinho aqui? Qual é o produto que dá 100? Produto que dá 100 por 1, 100. E a soma que dá menos B sobre A, que dá 101. Então a gente está procurando dois números cuja soma dá 101 e o produto dá 100. Então é 100 vezes 1, né? Então dá para chegar rapidinho no Q. O Q1, a gente pode falar que é 100. E o Q2, a gente pode falar que é 1. Então, pessoal, agora um detalhe, tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Então, olha só. Q é 100 e 1. 100 vezes 1, 100. 100 mais 1, 101. Só que esse 10 que você passou lá para trás, agora você vai ter que tirar ele, tá? Como? Se você passou ele multiplicando, e você vai passar sempre ele multiplicando, agora você pega e divide aqui, ó, para corrigir suas raízes, tá? Porque as raízes que você encontrou são raízes falsas, tá? Então você vai ter aqui, ó, tá? Eu vou levantar a questão que a gente vai resolver logo em seguida é essa daí, mas deixa quieto. Q1 aqui é 10 e Q2 aqui, ó, é 1/10, tá? Essas são as duas razões que você tem, que no caso é a solução desse probleminha aí. Então vou voltar aqui. Ele pede lá para a gente escrever a PG, determinar a PG. Ela tem 3 termos, então vamos lá. Como a gente usou o B, a gente vai escrever assim, ó. A PG nossa é B sobre Q, não é isso? Depois B vezes Q. Não foi essa que a gente usou? Para poder achar esses valores? Foi, né? Então, vamos lá. A gente tem B. Em algum lugar a gente achou o B30 aqui, ó. Aqui a gente tem o B30. Se a gente usar o B30 e a razão 10, a nossa PG vai ser escrita assim, ó. 30 por 10, tá? Vou colocar ela aqui, ó. 30 por 10. No lugar do B, 30. E 30 vezes 10. 30 vezes 10. Então, a nossa PG vai ser 3, 30 e 300. Observe que a soma dá 333 e o produto vai dar aquele 27 mil. Agora, se o B for 30, tá? E a razão for 1/10, nós vamos ter assim, B sobre Q, então vai dar 30 sobre Q, que é 1 sobre 10. O B é 30. E a última é B vezes Q. É 30 vezes 1 sobre 10. Então, nós vamos ter 30 sobre, dividido por 1 sobre 10, vai dar 300. Aqui vai ser 30. E aqui vai ser 3. Observe que alterna, né? Os valores da primeira PG, eles vão mudar de posição, né, em relação à segunda PG. Mas temos que escrever as duas, tá bom, pessoal? É isso aí, tá? Vamos para a próxima questão. Termo geral de uma PG, né? Perdão. Interpolar 3 termos entre 2/3 e 27, 128 sobre 128, para que a sequência seja uma PG. Interpolar 3 termos, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Interpolar e colocar entre, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o A1, continua sendo o A1. A gente vai colocar um número aqui no meio, a gente não sabe qual é, tá? A gente vai colocar um númerozinho aqui, vai colocar outro númerozinho aqui, e vai colocar outro númerozinho aqui, e vai chegar no 27 sobre 128. Tá? É isso aí. A gente tem que colocar 3 números aqui no meio. Esse aqui é o A1. Não perde. E esse aqui é 2, né? A gente tinha ele como A2 e ele vai aumentar 3, ele vai para A5. Ele vai ser o A5. Então, nós temos o A5 e o A1 e com os dois a gente acha a razão. Vamos escrever. A5 é igual a A1 vezes a razão, 5 menos 1 dá 4. Então, A5 é 27 sobre 128. Isso é igual a A1, que é 2/3, vezes Q elevado a 4. Né? Aí,
a gente vai passar esse 3 multiplicando e esse 2 multiplicando, porque não dá para cortar, né? Não dá para cortar 2 com 27. Então vamos passar multiplicando. 3 vezes 27 e 2 vezes 128. Isso é igual a Q elevado a 4. Bom, como a gente vai ter que tirar uma raiz quarta, então vamos fatorar o 27. 27 é 3 à terceira. E 128, pessoal, é 2 à sétima, tá? Isso é igual a Q à quarta. Aí, a gente vai somar aqui 3 à quarta sobre 2 à oitava. Isso é Q à quarta. O que ele quer? Ele quer interpolar, né? Então, a razão aqui ela vai ter dois valores, tá? Tu tem Q à quarta, esse expoente aqui é par, ó. Se você quiser fazer devagar, né? Sem perder, sem ter medo de perder a questão, tu pode trabalhar assim, ó. Q ao quadrado, tá vendo? Se você tiver alguma dúvida, né? Q ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4 e volta a ser isso. Esse 2 passa para lá e tira a raiz. Tu pode trabalhar com a raiz quadrada de 3 à quarta sobre 2 à oitava, usando o sinal mais ou menos, porque tu passou uma raiz quadrada para lá, que é ao quadrado, tá? Pode trabalhar assim, se você tiver alguma dúvida. Aí tu vai ter que ao quadrado é igual a mais ou menos 3 ao quadrado, porque vai sair de dentro da raiz quadrada, e 2 à quarta, tá? Aí você separa isso aqui em duas partes, tá? Aí tu vai ter que ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado sobre 2 à quarta. Ou que ao quadrado é igual a 3 ao quadrado sobre 2 à quarta. Esse aqui não tem solução, porque quando essa raiz passar, vai dar número negativo dentro da raiz. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado sobre 2 à quarta. Esse aqui não tem solução, tá? Aqui você passa para lá, de novo, mais ou menos. E você vai ter 3 ao quadrado sobre 2 à quarta. Aí tu vai ter a razão é igual a mais ou menos 3 sobre 2 à quarta, 16, né? 16 sai 4. Então, a sua razão, ela é mais ou menos 3/4. Como não tem restrição, ele não falou se ele quer oscilante ou não, nós vamos construir as duas, tá? Então, vamos lá. PG, isso aqui, então, é razão, vamos colocar razão vale 3/4, não é isso? A primeira, 3/4 menos 3/4, isso, 3/4. Então, vamos construir nossa PG. A gente vai ter 2/3 vezes 3/4. Pessoal, vezes 3/4. Então, a gente vai ter 2... Vamos fazer aqui embaixo, né? Porque 2/3 vezes 3/4. Isso aqui vai cortar 3 com os 3, 1 e 2. Tu vai levar meio para cá. Meio. Aí, agora, tu vai multiplicar de novo por 3/4. Aí, tu vai ter... Agora não vai cortar. Agora vai dar 3/8. Então, aqui a gente vai multiplicar por 3/4. Então, a gente vai ter 9/32. Aí, vai multiplicar de novo por 3/4. Aí, vai ter 27 sobre 32 vezes 4, vai dar 128. Tá? Ou, a gente vai usar a próxima agora. Ou, a razão é igual a menos 3/4. São os mesmos valores, mas aí eles vão alternando, tá? Então, vai ficar assim. 2/3 menos 1 sobre 2, mais 3/8, menos 9/32 e 27 sobre 128. Tá? É isso, pessoal. Mais uma, né? Vamos para a última. Então, pessoal, a questão 2, né? Essa aqui está lá na apostila. Ela fala assim, ó. 4 números são tais que os 3 primeiros formam uma progressão aritmética de razão 6. 4 números, tá? E os 3 últimos, uma progressão geométrica. E o primeiro é igual ao quarto. Então, 4 números, né? A gente poderia pensar assim. Eu tenho o A1, o A2, o A3 e o A4. 4 números numa sequência, né? Onde os 3 primeiros, eles formam uma PA.
e os três últimos, eles formam uma PG. E ele diz ainda, os três últimos, tal, e o primeiro número é igual ao quarto. Então, o A4, ele na verdade, eu posso escrever o A4 como A1. Então, a gente poderia escrever isso assim, A1, A2, A3 e A1, tá? E aí a gente tem aqui, de novo, os três primeiros, eles são uma PA, e ele diz que a razão dessa PA é uma razão 6, e os últimos formam uma PG, tá? Então, separando aqui, a gente vai ter a PA, A1, A2 e A3, e a gente vai ter a PG, A2, A3 e A1, tá? Essa sequência. Então, olha só. Aqui a gente tem a razão, né? Então, a gente pode escrever o A2 tirando a razão e o A2 mais a razão. Como a razão é 6, então a gente pode falar assim na PA, que o A1 virou A2 menos a razão 6, o A2 continua A2 e o A3 ficou A2 mais a razão 6, tá? E aqui a gente pode pensar que o A2 multiplicou pela razão, é uma saída, né? A gente viu isso na questão anterior, e aqui multiplicou de novo pela razão. Então, a gente pode dizer aqui que o A2 depois multiplicou pelo Q, e depois multiplicou pelo Q de novo, ficou Q ao quadrado. Qual é a vantagem de deixar o A2 nos dois, né? A mesma variável? É porque a gente pode corresponder, quer ver? A gente sabe que esse cara aqui é igual a esse. Então, a gente pode fazer assim. O A2 menos 6 é igual a A2 vezes o Q ao quadrado. A gente sabe também que esse cara aqui é o A1, esse aqui é o A4, né? Esse aqui é o A4 quando a gente construiu, e esse aqui é o A1 quando a gente construiu. Mas ele falou que o A1 era o A4. Esse aqui é o A2 e aqui está o nosso A2, né? Aliás, o A2 aqui está na mesma posição do A2 aqui. E esse cara aqui é o A3 e esse cara aqui é o A3. Tá? É só olhar aqui, ó. A3 aqui, ó. Tá? Aqui é o A3 e aqui é o A3, ó. É o mesmo cara. Então, só que aqui a gente está vendo como PG e aqui a gente está vendo como PA. Então, a gente pode dizer que o último daqui é igual ao segundo de lá. Então, o A2 mais 6, a gente pode falar que o A2 mais 6 é igual ao A2 vezes Q. Vocês viram como foi interessante ter mantido aqui o mesmo A2 nas duas sequências como sendo o comum, né? Então, A2 menos a razão, A2 mais a razão. A2 aqui, ó, ele continua sendo o mesmo aqui, ó. A2 veio para cá na PG como A2. Então, eu mantive ele como uma variável comum. E aí, a partir do A2, a gente construiu os outros dois e está comparando agora. Pessoal, isso daqui vai gerar um sisteminha, tá? Isso aqui vai gerar um sisteminha. A gente pode dividir o de cima pelo de baixo. A gente pode dividir. Então, A2 menos 6 dividido pelo A2 mais 6 é igual ao A2 vezes Q ao quadrado dividido pelo A2 vezes Q. E aí vocês já percebem que vai desaparecer aquele A2 ali, na segunda parte. A2 corta com A2, a razão aqui corta com uma razão aqui embaixo, e do outro lado não dá para fazer nada por enquanto. Então vamos lá. A gente vai ficar assim. Levantar um pouquinho aqui. A gente vai ter A2 menos 6 sobre A2 mais 6 é igual a razão, tá? Aí a gente vai pegar essa razão e vai substituir aqui embaixo, ó, nessa daqui, ó. Pode substituir na de cima, mas de cima tem quadrado, vai acabar dando mais trabalho. Vamos substituir na segunda equação aqui, ó. Então vai ficar assim, A2 mais 6 é igual a A2 vezes a razão, A2 menos 6 sobre A2 mais 6. Vamos pegar esse A2 mais 6 e vamos passar ele multiplicando esse A2 mais 6 aqui.
Então vai ficar assim, A2 mais 6 multiplica A2 mais 6 é igual a 2 que multiplica A2 menos 6. Vamos multiplicar. Então vai ficar, aqui vai dar o quadrado, né? A2 mais 6 ao quadrado. A2 mais 6 ao quadrado é igual, aqui já vamos multiplicar, vai ficar A2 ao quadrado menos 6A2. Quadrado do primeiro, A2 ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 12A2, mais o segundo ao quadrado, 36, é igual a 2 ao quadrado menos 6A2. Quem que vai sumir? Vai sumir o A2 ao quadrado, né? Eles são opostos, então esse cara aqui, corta com esse cara aqui. Aí a gente vai ter 12A2 mais 6A2 é igual a 36, passou para cá, tá, pessoal? Cuidado, menos 36. 18A2 é igual a menos 36, passa dividindo, A2 é igual a menos 2. Pronto, descobrimos o menos 2, né? A2 é menos 2. Agora, vamos voltar lá na nossa regrinha aqui, ó. Essa aqui, ó. A gente sabe que o A1 é igual a 1. Né? Aqui tem o A2 e o A3. A gente pode descobrir todos usando essa daqui, por exemplo. Essa aqui, ó. Usando essa aqui. Ou a gente pode reescrever isso aqui também assim, né? Se o A2 ele é menos 2, a gente pode colocar aqui, ó. Né? Pode pensar assim. A1 menos 2, A3, A1. Porque esse A1 repete aqui. Como aqui é menos 2, e ele disse que a razão é 6, a razão da PA, então a gente pode tirar 6 para cá e somar 6 para cá. Tá? Então a gente vai ficar assim, quer ver? Vou colocar lá embaixo, para ficar mais limpinho. Então a gente tem aqui A1 menos 2, A3 e A1. Porque ele falou que o último é igual ao primeiro. Como essa primeira parte aqui é uma PA, e ele disse que a razão da PA era 6, então a gente pode tirar 6 daqui e pode colocar 6 aqui. Então a gente vai tirar menos 2 menos 6 vai dar o A1. Então vai dar menos 8. Menos 2 mais 6 vai dar 4. Aliás, vamos colocar o menos 2 aqui, né? Menos 2 mais 6 vai dar 4. E o A1 é igual a 1, então vai terminar com menos 8 aqui. Bom, esses são os 4 números. Agora vamos fazer uma análise. Então é menos 8, menos 2, 4 e menos 8. Então vamos colocar aqui, só para a gente lembrar. É menos 8, menos 2, 4 e menos 8. Tá? Só para a gente não ter que ir lá embaixo. Então vamos lá. Todos os 4 números são positivos? Não. 3 dos 4 números são positivos. Não. 2 dos 4 números são positivos. Não. 1 dos 4 números é positivo. Ok. É a D. Tá bom? Pessoal, é isso. Vamos ficar por aqui, tá? Até mais.